Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor. E estamos iniciando a Semana da Pátria. Ultimamente não é muito valorizado isso, mas nós que fomos criados num tempo diferente, valorizamos muito o civismo, valorizamos muito o respeito para com a instituição, para com o governo, para com o país. Então vamos cantar juntos o hino de número 439 no nosso querido cantor cristão. Oração pela pátria. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. 439, vamos cantar, iniciando a Semana da Pátria. Hoje é o culto memorial, mas também iniciamos esta semana tão importante para nós. Dia 7 de setembro, vamos lembrar 201 anos de liberdade política. Mas ainda o Brasil é escravo do pecado. Por isso, vamos orar mais pelo Brasil. Cantemos 439 no cantor cristão. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a Mãe gentil, por vencer o seu Evangelho, essa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Por favor, convido todos para que nos ajoelhemos e oremos ao Senhor. Senhor amado, louvamos-te e agradecemos-te por esta manhã linda, Senhor, abençoada por ti. O Senhor nos surpreendeu com um novo dia, tão lindo, tão maravilhoso, Senhor. Agradecemos também porque o Senhor continua a nos dar liberdade para nos reunirmos em tua casa de oração. Irmãos amados, irmãos queridos, irmãos valorosos, que aqui com fidelidade estão, para juntos adorarmos ao Senhor e agradecermos pela libertação do pecado. O Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz, libertou-nos do jugo da escravidão do pecado. A sua morte na cruz, morte expiatória, fez com que o Senhor nos concedesse a liberdade que nós agora gozamos, desfrutamos, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor concede-nos o lar eternal, onde vamos para sempre morar, juntos contigo, juntos com todos os remidos, juntos com todos os perdoados, juntos com todos os que aceitaram este sacrifício vicário do Senhor Jesus em nosso lugar.
Muito obrigado, Senhor, pela libertação espiritual. E também nós, brasileiros, te agradecemos pela libertação política, Senhor. O Brasil foi colônia de Portugal por 300 anos. E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I proclamou independência ou morte. E a partir daquele momento o Brasil tornou-se um país livre, um país soberano. É verdade, Senhor, que é um país soberano, mas ainda está escravizado pelo pecado. A maioria dos brasileiros ainda não desfruta do perdão que o Senhor concede. Nós agradecemos por vivermos num país livre, um país naturalmente abençoado por Ti. Florestas as mais variadas, campos férteis, Senhor, terras férteis de sul a norte, de leste a oeste, um subsolo riquíssimo, riquezas naturais, riquezas também de todas as maneiras, Senhor. Podemos ver um litoral maravilhoso, lindas praias, maravilhosas praias. A maior praia do mundo está no Brasil. Oramos agradecidos também pelas belezas naturais no interior, só no nosso estado do Paraná, Vila Velha, as cataratas do Iguaçu e em todos os estados do Brasil, maravilhas que o Senhor tem colocado. E imaginamos, Senhor, se os cristãos no Brasil se conscientizarem da sua responsabilidade de orar, de clamarem ao Senhor, de vivermos uma vida consagrada, e o Senhor ouvindo as orações, atendendo as orações e salvar este povo, não haveria país igual no mundo, Senhor. Um país próspero, um país abençoado, um país feliz. Mas, ó Deus e Pai, pedimos então que haja um despertamento entre os cristãos no Brasil. Reconhecemos que há muito comodismo, Senhor. Há muita indiferença para com as coisas espirituais. Todos querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Pedimos então, desperta no Brasil e nos cristãos brasileiros o desejo de sermos mais fiéis, mais obedientes e mais semelhantes ao nosso Salvador. Oramos agradecidos por todos os irmãos que estão presentes e oramos pelos que não podem estar conosco, Senhor, por motivos de enfermidade ou próprio da pessoa ou de outras pessoas que estão cuidando. Por isso oramos por todos e que o Senhor abençoe a todos. Agradecemos pelo nosso amigo de infância, Rosileu, que passou por um procedimento cirúrgico durante a semana e está em casa se recuperando. Oramos por ele e os seus filhos que têm sido fiéis na casa do Senhor possam dar bom testemunho diante dele em casa também, e toda aquela família seja salva, Senhor. Oramos por outros irmãos que necessitam de saúde, que o Senhor contemple a cada um, agradecidos também pela boa cirurgia que o Senhor concedeu ao nosso amado irmão Hugo, e já está se recuperando, já participando no culto novamente. Por todos os demais assuntos, pedidos e necessidades, deixamos com o Senhor, agradecendo também porque neste mês teremos mais um culto de batismos para a Tua glória, Senhor. Louvado seja o Senhor pelos irmãos que serão batizados em setembro, e oramos pela nova classe de preparação para o batismo que logo vai se iniciar também. Mais pessoas sendo salvas, mais pessoas obedecendo ao Senhor, de modo que Te louvamos e agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Pedimos a Tua bênção para este culto, que o Senhor o aceite, pois é prestado com sinceridade em cada coração. E que o Senhor nos agracie com a Tua palavra, que sejamos alimentados pelo Senhor e pela Tua eterna e bendita palavra. Pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
A fronte ensanguentada. Que pensas daquele réu com a fronte ensanguentada? É um homem comum? É um simples condenado? Na fronte ensanguentada, por espinhos dilacerada, vemos um Deus feito homem, sofrendo em nosso lugar. Muitos o veem como um réu, com a fronte manchada de sangue. O condenado indagam: é um culpado qualquer? Não, ele é o próprio Deus, o Filho único de Deus, que, suportando dores atrozes, morre para me salvar. As pessoas estão enganadas. O réu não está esmagado pela grande humilhação, segue para a glorificação. Jesus caminha para a morte, mas, glorioso, conquista a vida. Parece estar sendo derrotado, mas será para sempre vitorioso. Diante dele, todo joelho se dobrará. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Barrabás, reis, imperadores, presidentes e governantes. Toda língua confessará que só Ele é Senhor.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Mateus capítulo 27. Leremos o versículo 54. Mateus capítulo 27, versículo 54. Mais uma vez nos reunimos para participar do memorial da Ceia do Senhor. No próximo dia 24, último domingo de setembro, teremos mais um culto de batismo. Mais uma vez o batistério estará aberto e mais algumas pessoas, mais alguns irmãos serão batizados. E se Deus nos permitir nos reunirmos no primeiro domingo de outubro, esses irmãos já vão participar também no memorial da Ceia do Senhor. Para nossa edificação, leremos o versículo 54 de Mateus capítulo 27. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Este homem era o Filho de Deus. Esse foi o testemunho da maior autoridade que estava presente ali, naquele momento. Este homem era um centurião. Ele era o comandante de um grupo de soldados que estavam ali, naquele momento, e que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. O testemunho da maior autoridade ali presente, aquele centurião, era um soldado romano, era um homem pagão, era um homem acostumado com morte, era um homem acostumado com crueldade. Quantas crucificações ele já não tinha comandado? Quantas? Era um homem que tinha um coração endurecido. Mas alguma coisa o tocou. E meus queridos, nunca percam a esperança. Pode ser o coração mais duro que você conhece. Pode ser o coração mais endurecido que aos seus olhos você pensa: não, esse não vai ser assim. Não perca a esperança. Não deixe de orar. Este homem, essa autoridade, esse coração duro foi tocado. E ele deu esse testemunho. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E em Lucas diz: ele deu glórias a Deus. Ele deu glórias a Deus e disse: verdadeiramente este homem era justo, esse homem era o Filho de Deus. O que aconteceu para que ele fosse tocado? O que aconteceu para que esse homem duro, pagão, fosse tocado e desse glórias a Deus? Em primeiro lugar, o que o tocou foi o que ele viu. O que esse homem viu? Viu que ali na cruz estava um homem justo. Ele viu que ali na cruz estava um homem com um coração puro. Ele viu que ali na cruz estava um homem que não tinha palavras de maldição. Ele viu que na cruz estava um homem que só falava palavras de amor. Ele viu que ali na cruz estava um homem que, apesar de sofrer toda afronta, toda humilhação, ele só tinha palavras de perdão. Ele viu um homem com um coração cheio de amor. Ele viu um pecador, um malfeitor se arrepender do lado e clamar ao justo ali no meio: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, ao invés de proferir palavras de acusação: ah, é? É por você que eu estou morrendo. Ao invés de fazer isso, o Senhor Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O centurião estava ali, e ele estava vendo tudo isso. Por isso aquele homem com um coração duro, por isso aquele homem com um coração empedernido, por isso aquele homem acostumado com morte, aquele homem acostumado com crucificação, aquele homem acostumado com as agruras desta vida, foi tocado pelo que ele viu. Ele também viu as trevas que cobriram a terra de meio-dia até as 3. Ele viu, ele estava.
para mostrar para todos que o império das trevas estava naquele momento querendo dominar. Satanás estava nas suas últimas investidas. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Na hora da morte, o Senhor Jesus sendo tentado. Satanás não queria que Jesus morresse, porque o Senhor Jesus morrendo ia cumprir a promessa feita há 4.000 anos atrás para Adão e Eva no jardim do Éden. Da semente da mulher, da sua semente, Eva, virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. As trevas, o império das trevas estava agoniado, porque o Senhor Jesus estava ali morrendo para cumprir a vontade de Deus, para satisfazer a justiça de Deus. O centurião viu, e ele foi tocado pelo que ele viu a luz que veio ao mundo ser desprezada. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele viu, o centurião viu a luz ser desprezada e as trevas cobrirem a terra. Ele viu tudo isso, e isso o tocou profundamente. Ele viu que dos lábios do mestre não saíram uma palavra de maldição, nem para os religiosos falsos que estavam lá, nem para o povo que meneava a cabeça e zombava, nem para os acusadores, nenhuma palavra. O que ele viu foi exatamente o oposto. Ele viu o Filho de Deus clamar ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Meus irmãos, ninguém fica indiferente diante do amor. Ninguém fica indiferente. O amor toca o coração das pessoas. As pessoas estão acostumadas com brigas, com gritos, com maledicência, com acusação. Isso vai deixando o coração áspero. Isso vai deixando o coração insensível. Mas o amor toca o coração até mais embrutecido. O amor toca o coração mais empedernido. Por isso, aquele homem viu o Filho de Deus morrendo na cruz com todo o seu amor para com todos nós. E é inevitável a pergunta: e o que os centuriões de hoje estão vendo em nós? O que as autoridades estão vendo em nós? O que os circunstantes estão vendo em nós? O que as pessoas que trabalham conosco estão vendo em nós? O que os nossos familiares estão vendo em nós? O que as pessoas que nos conhecem e que temos contato, o que estão vendo em nós? Estão vendo o mesmo que o centurião viu, o mesmo que ele viu? E eles podem dizer o mesmo que o centurião falou: verdadeiramente aqueles são filhos de Deus. Verdadeiramente. Esperamos em breve receber aqui um ex-muçulmano, nosso amado irmão Merri. Tenho orado por ele, desde que o conheci, senti grande admiração por ele, porque um jovem que nasceu na nobreza do Marrocos. Ele é da mais alta estirpe do Marrocos. E quando ele estava na faculdade, um dos professores desafiou ele já que ele conhecia o Alcorão, eles têm que decorar o Alcorão, então que ele comparasse com a Bíblia. E quando ele começou a ler o Evangelho de Lucas, ele teve um choque. Porque ele é acostumado com a brutalidade do islamismo, com o radicalismo do islamismo. E ao ler o Evangelho de Lucas, ele não pôde ficar indiferente com o que ele viu. O amor do Senhor Jesus em contraste com a maldade de Maomé, e ele abandonou o islamismo e se converteu ao cristianismo. E hoje é nosso irmão, mora aqui em Curitiba, e prometeu ao irmão Ricardo que virá participar num culto. Já pedimos para ele trazer um testemunho. É impactante o testemunho, porque ele foi expulso de casa, deixou a nobreza do Marrocos e veio para Foz do Iguaçu. Hoje é funcionário do governo do estado do Paraná, e quando Deus permitir estará aqui conosco. Vamos ouvir dele o que ele viu em Jesus. O que ele viu em Jesus foi amor. O que ele viu em Jesus foi misericórdia.
O que ele viu em Jesus foi perdão, foi longanimidade, foi benignidade, foi bondade. O fruto do Espírito que todos nós devemos ter, querido. Temos nós o fruto do Espírito em nós? O que as pessoas ao nosso redor estão? Sabe por que muitas pessoas, muitos centuriões não se convertem? Porque não veem em cristãos o comportamento digno de Cristo. Nós devemos refletir o comportamento de Cristo, as atitudes de Cristo, a maneira de Cristo, o viver de Cristo. Já ouvi umas 3 vezes o testemunho da nossa amada irmã irmã Teia, e me faz lembrar sempre também das experiências tristes que tivemos lá em Israel com ditos cristãos, mas que o comportamento não comprova que é um cristão. Mas os judeus que não são cristãos estão vendo. Não estão vendo, irmã Teia? Estão vendo. Os budistas estão vendo. Os islâmicos estão vendo. As pessoas que não conhecem a Cristo estão vendo. E se nós, queridos irmãos, não tivermos um comportamento digno de um cristão, estes centuriões vão para o inferno por culpa nossa. A culpa é totalmente nossa. O que as pessoas do mundo estão vendo? Em segundo lugar, o que tocou o centurião? Aquele homem de guerra, aquele homem da espada, aquele homem do escudo, aquele coração duro, pagão. O que ele viu? Em segundo lugar, o que o tocou, o que ele ouviu. Tocou-lhe o que ele viu e tocou-lhe o que ele ouviu. Ele ouviu o Senhor Jesus proferindo as palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem. Só um filho de Deus pode fazer uma coisa dessa. Somente um filho de Deus. E é aí que a peneira se abre para muitas pessoas. É nessa hora que a peneira dá uma peneirada em muita gente que se diz cristã. O Senhor Jesus, a luz do mundo, o Filho de Deus, a maior autoridade de todo o universo, estava ali naquela cruz. Humilhado, desprezado, esbofeteado, cuspido, zombado, despido. E ainda assim, todo ferido, com sede, era capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E sabe por que muitos centuriões de hoje, muitas autoridades de hoje e muitas pessoas ao nosso redor não se convertem? Sabem por quê? Porque não ouvem essas palavras de Deus. Muitas vezes ouvem palavras de acusação, muitas vezes ouvem palavras agressivas, muitas vezes ouvem palavras injuriosas, muitas vezes ouvem palavras que ferem. Já temos dito aqui, é apenas uma ilustração, por favor, apenas uma ilustração. Mas eu lembro do meu pai contando essa ilustração e ela serve muito bem para nós. Daquele pastor de ovelhas que começou a perceber que as ovelhas começaram a desaparecer. Começaram a desaparecer ovelhas do seu rebanho, mas ele estava ali presente o tempo todo. E ele não via nada de estranho, mas uma ovelha falta hoje, outra ovelha falta amanhã, outra ovelha falta depois de amanhã. E ele pensou: só pode ser um lobo no meio do rebanho, vestido de ovelhas. Ele pensou: o lobo tem muitas peles de ovelha, porque ele devora ovelha toda hora. Ele se vestiu de ovelhas e está aqui no meio do rebanho, porque eu não vejo o lobo chegando. E então ele teve uma ideia. Pegou o seu cajado, ficou na porta do aprisco. Enquanto as ovelhinhas iam entrando, ele dava uma cajadada na cabeça. E todos os irmãos que conhecem ovelhas sabem. Não é verdade, irmão Adriano? Irmã Valéria? Pode dar a cajadada na cabeça da ovelha, ela fica quietinha. Lá embaixo tem uma ovelha e tem um carneiro. E o carneiro é tão, desculpa a expressão, mas é tão burro que vai dar amarrada na própria ovelhinha. E ela suporta, ela não... Dá para ouvir, não dá para ouvir, irmã Eliseu? Pum! E ela não berra, não chora,
não faz nada, suporta as marradas que ele dá. E o pastor então, uma ovelha dava, a ovelhinha se contorcia de dor e entrava para o aprisco, outra ovelhinha se contorcia e entrava para o aprisco, até que chegou a criatura, disfarçada de ovelha. Foi o pastor dar a cajadada na cabeça, o bicho se manifestou. E não é assim conosco também, não é assim. O que o centurião viu? O que ele ouviu? O que as pessoas ao nosso redor têm ouvido de nós? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de fervura, nos momentos em que somos levados muitas vezes ao extremo, quantas vezes nós manifestamos quem nós somos? Se somos ovelhas, as pessoas ao redor vão ver, realmente aquele é um filho de Deus. Olha o que ele passa, olha o que ele suporta, olha o que ele sofre, tudo silenciosamente e com amor. Orientações, repreensões, exortações, abaixa a cabecinha e como ovelha, e as pessoas ficam admiradas, aquele realmente é um filho de Deus. Mas quando acontece a situação inversa, as pessoas também ouvem e retinem os ouvidos das pessoas. Ué, mas não era filho de Deus? Mas não está com a Bíblia? Mas não canta? Mas não ora? Mas não dá testemunho? Mas olha, é a peneirada, é a peneirada. Quem já trabalhou com agricultura sabe que para peneirar o feijão tem que ter vento, senão não adianta peneirar. Para peneirar o café tem que ter vento, senão não adianta. Para peneirar seja lá o que for, tem que ter vento. Então pega a peneira, enche de grão e de palha tudo junto e joga para cima, e o vento faz a limpeza. O vento faz a limpeza. O grão pesado cai e a palha vai embora. As pessoas estão vendo, as pessoas estão ouvindo. Não sou o centurião. Todos precisam ver em nós o amor de Deus. E em terceiro e último lugar, queridos, o que tocou o centurião também, o que ele sente, o que ele viu, o que ele ouviu e o que ele sentiu. E o que ele sentiu? Ele sentiu o amor jorrando daquela cruz. Ele sentiu o amor jorrando daquela cruz para com o malfeitor ali do lado, para com as pessoas que estavam ali e para com a humanidade. Ele sentiu o amor do Senhor Jesus para com toda a humanidade, dando a sua vida em resgate de todos nós. Ele viu, ele ouviu, mas ele sentiu. E as pessoas ao nosso redor estão sentindo o quê? Estão sentindo o quê, queridos? Estão sentindo que nós temos realmente amor para com o Mestre? Será? Será que o nosso amor não está muito pálido, muito fraco, e as pessoas não estão conseguindo perceber? Irmãos, é importante porque as pessoas estão olhando para nós, todos estão olhando para nós. Queira você aceitar ou não, os centuriões do mundo estão olhando, as autoridades do mundo estão olhando, todos estão olhando para nós. E eles querem sentir alguma coisa diferente, eles querem sentir um verdadeiro amor nosso, como retribuição para o nosso. Nós estamos vivendo um cristianismo muito aguado, queridos irmãos, desculpe a franqueza, mas eu sou de um tempo em que não era assim, não era assim. Eu sou de um tempo em que as pessoas levavam mais a sério a vida espiritual. Hoje, a vida espiritual se encaixa aos nossos programas e possibilidades. Não era assim. A vida espiritual é o centro e as outras coisas se encaixam de acordo com as possibilidades. E o que as pessoas estão sentindo? Pouco interesse nos ditos cristãos. Por isso, a França está se tornando muçulmana. Li recentemente que a Bélgica vai ser o primeiro país totalmente muçulmano, a maioria muçulmana na Europa, ali do lado da França, vizinha da França.
Os islâmicos estão trabalhando, eles dão a vida pela causa deles, eles matam, eles morrem. Nós não precisamos fazer isso, mas nós precisamos amar mais ao Senhor, dar mais a vida ao Senhor. Durante a semana li um livro de um pastor, amigo do nosso pai. Ele nasceu na Letônia do ano de 1915 e ele escreveu um livro sobre o avivamento espiritual que houve na Letônia naqueles anos, quando ele nasceu. E até me emocionei quando li, lembrando desse tempo em que as pessoas tinham um compromisso tão grande com a casa do Senhor, com os cultos ao Senhor. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão: como você está? Como você está agindo? O que as pessoas ao seu redor estão vendo? O que estão? São memórias do pastor Andrei Xerox, que viu na sua infância, na sua juventude, aquele avivamento espiritual. Por favor, ouça com atenção. As orações. Se pensarmos hoje que orar a Deus é algo que muitos fazem à mesa pela manhã e à noite, ou no culto de oração uma vez por semana, isto não acontecia naquela época. A família se reunia para orar pela manhã e à noite, e com frequência se juntava um ou mais vizinhos. Dedicavam um bom tempo em algum texto da palavra e em oração. Cantavam hinos, mas o principal era a oração. Oravam de joelhos. Todos se ajoelhavam, reclinados na direção do centro da sala. Oravam todos em sequência. Quanto me lembro, as orações não eram longas. Quando todos tinham orado, eles se levantavam, sentavam e cantavam um hino. Conversavam, e quando entendiam que não tinham orado por alguém, se colocavam de joelhos novamente e oravam com fervor. Parecia que sempre não tinham orado em demasia. Assim era a prática tanto nas casas como nos cultos de oração em todas as igrejas. Século passado, nem muito tempo. E quando vemos hoje, queridos irmãos, o pastor apelando: venham ao culto de oração. Irmãos, temos oração todos os dias, 7h30 aqui, mas o sono, mas a indiferença, mas a falta de interesse. Meus irmãos, as pessoas estão vendo, estão ouvindo e estão sentindo. Estão sentindo o mesmo que sentiram no Mestre, um amor para com todas as pessoas, o amor jorrando do seu coração. As pessoas estão sentindo isso em nós. É para o nosso despertamento, queridos, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E o meu temor é que vão chegar pessoas no domingo de manhã e a igreja não vai mais estar aqui. E nós precisamos estar com o nosso coração fervendo, fervor, amor, para que as pessoas ao redor vejam em nós o compromisso para com o Mestre. Irmãos, em menos de 100 anos, o mundo mudou, a realidade mudou, o cristianismo murcho. Quinta-feira é feriado. Ninguém precisa dar desculpa: pastor, estou trabalhando, não poderia estar na reunião de oração 7h30. Ninguém precisa dar desculpa. De verdade, desejo muito ver mais irmãos aqui para clamarmos pelo Brasil. O centurião daquela época foi tocado pelo que ele viu, pelo que ele ouviu e pelo que ele sentiu. As autoridades de hoje estão vendo alguma diferença em nós? E poderão dar glórias a Deus como esse homem dele? Vamos pedir ao Senhor: Senhor, desperta. Coloque em mim esta vida de filho de Deus, para que as pessoas possam ver em nós que somos realmente filhos de Deus. Que Deus assim abençoe a sua igreja. Cantemos o hino de número 8 no Cantor Cristão.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos possam ver, que todos possam ouvir e que todos possam sentir o que Deus fez por nós. A presença do Senhor em nós. Vão em paz e sirvam com alegria.